Ô, madrinha, só um adendozinho aí, de ordem prática, né? Você disse que ele deixou de ser aquele homem que... O José que você tinha conhecido, né? O que é que acontecia no trabalho? Depois ele teve envolvimento com bebedeira, traição. Pode falar pra gente um pouquinho, de ordem um pouco mais, para o pessoal ter noção. Como foi que a coisa mudou de figura? É. Então, ao mudar de emprego, ao mudar de cargo, ao ganhar bem, então tudo mudou. Então, era uma vida de bebida, de prostituição, era uma vida, graças a Deus, nunca foi vida de droga, mas de muita bebida mesmo, de prostituição, né? De eu ter que, devido à situação que eu vivia com minha filha grávida, eu tive que morar na casa dos meus pais, então, de muita vergonha, né? Porque isso acontecia também na casa dos meus pais que me acolheram, né? Então, toda essa situação foi difícil. Mas quando a gente diz essa certeza que a gente está naquilo que Deus escreveu e certificou para a gente, então a gente não sai do caminho, né? Não, é assim, não vai mudar e a gente vai chegar aonde Deus sempre quis. Mas foi um tempo de muitas lágrimas. Eu digo que tem lágrimas que Jesus recolhe para semear lá na frente, mas tem lágrimas que o Senhor enxuga, que são os nossos amadurecimentos, né? A gente amadurece cada dia. E aí, quando Maiana foi nascer, eu sempre pedi a Nossa Senhora que ela nascesse num sábado dedicado a ela, ou uma quinta-feira, dia de adoração, né? De contemplar mesmo, de nos rendermos aos pés do seu filho. E Maiana nasceu num sábado, mas na quinta-feira, ela nasceu 12 de fevereiro, mas na quinta-feira eu fui para a América, passei no carro dela e não tinha nenhum terço. E eu disse, doutora Almira, não tem um terço no seu carro. E ela disse, mulher, eu esqueço. Eu digo, não vai esquecer não, porque toda vez que tá lá, balançar, eu vou ganhar uma Ave Maria, né? Então, tudo certo. Só que ela pegou o terço e colocou no jaleco. No sábado, foi o meu parto, né? E na hora do meu parto, eu tive uma hemorragia interna e externa. Eu fui costurada e descosturada 5 vezes. Misericórdia. E ela disse que quanto mais a hemorragia, minha pressão caía, quanto mais ela ouvia tudo aquilo que eu havia durante toda a gestação, dizendo que Deus era bom, que Nossa Senhora estava ao meu lado. E eu lembro, assim, a presença de Nossa Senhora e dos 2 anjos da corte, né, que acompanha ela, e o meu anjo da guarda, que é muito meu amigo. E então, era o que eu não via mais nada, além de tudo que estava acontecendo, né? Duas equipes médicas tentando, né, parar aquele sangramento. Aí ela disse que lembrou. Quando o médico disse, não temos mais o que fazer, elas não temos mais o que fazer. Ela disse que lembrou que o jaleco estava com ela e ela foi pegar o terço. E ela disse, Nossa Senhora, se realmente sua intercessão tem poder, faça valer agora. Como medicina, nós não temos mais o que fazer. Quando ela levantou a cabeça, 5 minutos, estava coagulando meu sangue. E eles me costuraram pela última vez. Então, dali, né, minha família não sabia o que estava acontecendo. Demorou muito, demorou mais quase umas 4 horas para me sair do bloco. E aí, no outro dia, eu já saí do apartamento, já debaixo de compressa, mas até então não sabíamos o que tinha acontecido. Aí, no domingo de manhã, ela chegou no apartamento e disse, sabe onde eu venho? Eu venho da missa. E eu disse, da missa? Ela disse, você não se perguntou não, porque você está na compressa desde ontem. Eu disse, não, eu achei que era normal, porque era o primeiro parto, né? Uhum. E ela disse, não, sua vida esvaiu em minhas mãos. E o Senhor devolveu. Você é um milagre. E realmente, né, tudo aquilo que eu tinha vivido, eu não tinha dimensão. Minha filha nada sofreu, nada teve. Nasceu uma linda boneca, uma boneca mesmo. Mas, assim, os feitos de Deus, né? As graças de Deus. E depois que Maiana nasceu, né? Hoje Maiana tem 25 anos. E logo depois, com 8 meses, eu comecei a sangrar muito, né? Ter um sangramento, ser uma mulher, um fluxo muito, muito forte. E não era considerado para uma mulher normal, né? E eu deixei de trabalhar. Os médicos me afastaram porque era muitas dores, sentia muitas dores. Eu não conseguia mais pegar minha filha porque eu não tinha mais forças. Pesava 33 quilos. Então,
foi diminuindo. O meu marido ainda não havia voltado para ser o José, que ele, né? Assim Deus encontrou e fez, de pegar a veste nova dele, o anel, sandália nos pés. Então, não havia vivido isso. Mas todos os dias ali, ele chegava bêbado, né? E eu, com todas, sem nem conseguir falar, mas eu deixava o quarto onde eu morava, né? Que era na casa dos meus pais, da forma que sempre esteve. Tudo organizado, tudo limpo, comida feita. Todo aquele sacrifício de amor eu ofertava ao Senhor. Né? E daí fiquei estéril. Passei 3 anos para os médicos descobrir. E não fechava meu diagnóstico. Eu tinha febre de 42 graus. E não fechava meu diagnóstico. Toda a medicação que eu tomava fazia o efeito contrário no meu organismo. E já não sabia mais o que fazer. Fiz 2 cirurgias, todas as duas. Uma dia 30 de maio de um ano e a outra 31 de maio do outro ano, de endometriose. Né? Que aí foi quando a gente descobriu, que o médico disse: minha filha, você era para ter morrido de hemorragia interna. Não explica como você engravidou, como você está viva. É Deus. Só não tem outra explicação, né? É Deus. Né? Então, a gente foi vivendo, fazendo todo o tratamento, né? E minha médica dizia: você vai me enlouquecer, eu vou para o psiquiatra, você vai comigo, você vai para o psicólogo, você vai comigo. E eu dizia assim: eu conheço um top, vai eu e assim. Ela é minha médica até hoje. E vai ser, né, para sempre. Mas, assim, a gente viveu muita graça, uma mulher de fé, né? E eu dizia assim: Nossa Senhora me disse que ia me dar um varão. Eu vou ter um varão. E ela dizia: vai não. Você não vai, porque não tem, como medicina, você não tem explicação. Eu dizia: bom, a senhora vai ver. Em 3 meses, meu fluxo de sangue para, meu marido dá uma pausa, né? Volta para o colo de Deus. E aí, desse tempo, eu engravido. Só que eu não sabia. Aí eu fui, minha amiga me convidou, Padre Léo, teve aqui em João Pessoa pela primeira e única vez. Lá no Marista, não Marista. foi? Eu tava lá. E aí, quando eu ia saindo de casa, minha filha pequenininha, ela olhou para mim e disse: mãe, tem um bebê na sua barriga. Frei Josué, quando descobri do pré-eclâmpsia, me deu uma bênção com o Santíssimo e disse assim: esta menina que está chegando, ela tem muitos e muitos dons extraordinários. Essa menina será uma grande luz e uma grande serva do Senhor. Eu guardei. Quando ela falou aquilo, ninguém havia falado em criança. Eu ia porque a minha amiga me convidou, eu ia. Então, quando eu cheguei lá no Marista, não tinha lugar. O último lugar era da arquibancada. No final, um monte de criança, de carrinho, embaixo. Eu só fazia chorar. Porque eu dizia assim: meu Deus, eu tomo posse. E por que botou esses carrinhos, essas crianças, né? Deus provando, né? E eu dizia: ai, Senhor, mas eu agradeço. Padre Léo deu 5 passos para o lado direito, apontou para onde eu estava e disse: você, minha filha, que a medicina disse que você estava estéril, mas que a mãe do Senhor disse que você ia gerar, você está grávida. Não és mais estéril. Eu disse: sou eu. Aí minha amiga disse: você que está grávida, você não disse a ninguém. Eu disse: também estou sabendo agora. Estou grávida. Saí dali, liguei para minha médica naquele domingo. E ela disse: você não está grávida? Eu disse: eu estou grávida. Então, amanhã, 6 horas, a gente vai fazer um exame. Fiz um exame, 6 horas da manhã. Estava lá, grávida. Porque para Deus, nada é impossível.